Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Dessa vez vocês devem ter se perguntado, poxa, mas a Camila não passou nenhuma caixinha de perguntas, por que eu fiz? Eu peguei um compilado das 10 perguntas que eu mais recebo de vocês, quer seja no online, por direct, quer seja no presencial, nos cursos que eu ministro, que eu já ministrei. Então, eu fiz aqui um compilado das perguntas mais comuns e vamos responder juntos. Para quem não me conhece, eu sou a Camila Buquerque, sou dentista, especialista em harmonização orofacial. Eu ajudo dentistas a ingressarem no universo da harmonização orofacial com muita segurança e de uma forma muito simples e descomplicada, tá bom? Vou colocar aqui as perguntinhas para a gente ir respondendo uma a uma. E você que está assistindo agora a live, se surgir alguma dúvida com algum dos temas que eu estiver abordando aqui, é só me mandar por direct, tá? Eu acho que fica mais fácil do que comentar aqui, porque um direct imediatamente vai apitar para mim no celular e eu vou conseguir te responder. Mas pode também deixar aqui nos comentários, que toda semana eu venho e dou uma olhadinha, tá bom? Então vamos colocar, deixa eu chegar um pouquinho para cá para eu conseguir ler. Como eu faço para... Uma dúvida muito comum é essa. Camila, como que eu faço para arquear a minha sobrancelha? Vamos lá, vou colocar aqui na tela a pergunta. É uma pergunta excelente e muito importante, porque o primeiro passo é a gente entender de anatomia muscular facial, né? Qual é o músculo que faz elevação da sobrancelha? O único músculo que faz elevação de sobrancelha é o músculo frontal. É o músculo que fica aqui na nossa testa. Deixa eu pegar a Filomena. Vocês nomearam Filomena. Olha só, aqui está a Filomena. O músculo frontal é esse músculo da testa, tá? Então, ele vem, ó, ele faz esse formato, aqui a gente tem o tendão. Então, ele engloba toda essa região aqui de testa, né, de terço superior. E ele é um músculo muito forte que vai puxar a sobrancelha para cima. E aí, como que a gente faz o arqueamento, né? É bom que eu tô sem a ação da toxina. Ó, quando eu levanto, ele faz as ruguinhas dinâmicas, né? Lembrando que a ruga é sempre oposta ao direcionamento da fibra. Então, as fibras do músculo frontal são fibras verticais e as rugas, então, são rugas horizontais. Mas voltando ao arqueamento, como que funciona essa questão desse planejamento? A gente tem que pensar o seguinte: o músculo frontal vai fazer toda a elevação dessa parte aqui, dessa porção, né? Onde fica implementada a nossa sobrancelha. Se ele está totalmente livre da toxina botulínica, ou seja, se ele tem a ação máxima da sua força muscular, ele vai levantar a sobrancelha por igual. E eu não tenho uma modulação de posicionamento dessa sobrancelha. Então, para casos onde eu desejo o arqueamento delas, como que funciona? Eu vou pensar o seguinte: eu vou traçar uma linha normalmente coincidindo com o ponto de maior elevação aqui de vértice da sobrancelha. Então, bilateralmente, eu traço essa linha. Vou fazer na nossa modelo aqui. Deixa eu pegar um lápis. Vamos lá, ver se vocês vão conseguir acompanhar. A gente vai fazer... Deixa eu apoiar ela aqui. A gente vai fazer uma marcação, olha, como se estivesse no vértice da sobrancelha. Certo? Nossa, ficou bem torta, né? Tem que ser, gente, igual de um ladinho e do outro. Deixa eu ajustar, porque eu tô tentando fazer sem eu atrapalhar a visão de vocês. Vou fazer primeiro aqui e vou virar para vocês, tá bom? Ó, bilateralmente, certo? Eu não vou aplicar a toxina botulínica nessa área. Então, esta porção central aqui não vai tracionar. E o que vai acontecer? A parte distal vai ficar livre e vai elevar a minha sobrancelha de um lado e do outro lado, tá bom? Então, o vértice da minha sobrancelha, o músculo frontal, não vai estar aplicada a toxina botulínica, ela vai ter ação só no centro, deixando liberado
a porção distal. E isso faz com que a sobrancelha possa elevar, possa arquear. Então, acompanhe o pensamento. Vamos lá. Eu vou paralisar essa porção mediana, certo? Então, quando eu paraliso aqui, essas fibras ficam livres da ação da toxina. Então, eu tenho resposta muscular onde não há aplicação. E o que vai acontecer? Aqui vai paralisar e aqui vai ficar livre, certo? Então, aqui vai paralisar e aqui vai ficar livre. Eu vou ter, olha, elevação da porção distal. Então, para arqueamento de sobrancelha, se meu paciente deseja arquear a sobrancelha, qual o protocolo? Traço a linha, pode ser uma linha bipupilar, ou posso já deixar a linha marcada no vértice da minha sobrancelha. Faço a aplicação somente no centro e deixo liberado a região distal. Com isso, eu conseguirei ter a elevação da minha sobrancelha com a ação muscular. Tá joia? Dessa forma, então, nós temos o arqueamento de sobrancelha. Vou passar para a segunda perguntinha que eu acho que tem a ver com a sobrancelha. Deixa eu encontrá-la aqui. Vou colocar aqui para a gente visualizar. Como faço o planejamento de toxina para paciente... com assimetria. Uma ótima pergunta também. Deixa eu colocar na tela para a gente acompanhar. Então, a pergunta é, Camila, como que eu vou fazer o planejamento dos pontos da toxina botulínica se um paciente meu tem uma assimetria de sobrancelha? Ou seja, se a sobrancelha direita é mais arqueada que a esquerda. Como que a gente faz? É o seguinte, se é a primeira vez que esse paciente de vocês está sentando na cadeira de vocês no consultório, concordam comigo que você não tem como saber, como é a reação, como as fibras musculares vão reagir à ação da toxina botulínica. Então, anotem aí essa dica, que ela é fundamental para vocês serem assertivos no caso do paciente de vocês. Vocês vão fazer um planejamento igual para o lado direito e para o lado esquerdo. Ou seja, vocês não vão... Camila, se ela é mais forte do lado direito, eu vou colocar mais unidades de toxina, eu vou colocar mais quantidade de botox, da toxina que eu escolher, do lado mais forte, porque aí vai compensar. Não façam isso. Não no primeiro momento. O que vocês vão fazer? Planejamento igual. Se eu coloquei 10 unidades do lado direito, eu vou colocar 10 unidades do lado esquerdo. Por quê? Porque quando eu fizer a aplicação, eu não tenho certeza de como essas fibras musculares vão reagir. Pode ser que ambos os lados reajam da mesma forma e tenham um relaxamento muscular igual. E aí eu tenho 15 dias depois, que é quando eu tenho o máximo da ação da toxina, eu vou ter aí um resultado igual, com simetria. E aí, se eu faço o contrário, se lá atrás eu já coloco mais quantidade de um lado do que do outro, o meu resultado pode ser um desastre. Pode ser que aquele lado que era mais arqueado fique aquém e o lado que era mais baixo fique acima. A gente faça uma inversão. E aí eu não consigo voltar a arquear o lado que desceu muito. Então, qual é a dica? A gente vai na ficha do paciente, faz a anotação. Paciente com assimetria de sobrancelha durante o movimento, durante mímica facial, que pode ser que essa assimetria aconteça só durante a mímica. Se for isso, eu preciso relatar. Durante mímica facial ou não. Em repouso, uma sobrancelha já é mais alta que a outra. Paciente com assimetria, com maior elevação do lado esquerdo do que do lado direito, em repouso e em mímica facial. Então, isso tem que estar registrado e o paciente deve assinar. Isso deve ser sinalizado ao paciente antes de você iniciar o tratamento. E o que eu vou prometer para o paciente? Eu vou prometer simetria? Não. Nunca prometam simetria ao paciente de vocês. Eu costumo brincar que se nem Deus, que é perfeito, consegue entregar simetria, quem somos nós para dizer ao paciente que vamos devolver? É claro que a gente vai buscar ao máximo o melhor resultado. Buscar ao máximo que sim, que tenha uma simetria de um lado para o outro. Então, eu vou falar, paciente, é o seguinte, primeira vez que você está vindo, eu preciso entender como a toxina vai atuar no seu organismo. Eu vou fazer um planejamento igual de um lado e de outro. Tenha paciência durante os 15 dias, porque às vezes um lado paralisa um pouquinho antes. Em 15 dias a gente tem um efeito máximo. Eu vou te pedir para retornar ao meu consultório. Se no seu retorno a sobrancelha que é mais alta, seguir mais alta, continuar,
Aí eu tenho recurso de fazer um ponto adicional e eu consigo descer essa sobrancelha e a gente resolve. Agora, se quando você retornar, a sua sobrancelha já se equiparar ao outro lado, significa que a gente acertou e que não há necessidade de pontos adicionais. E que bom que a gente não fez isso antes, tá bom? Por que disso? A toxina botulínica, a partir do momento que ela vai envenenar aquela fibra ali, ela para de movimentar, ela tem uma vida útil, né? Que pode durar aí até 4 meses, 6, dependendo do paciente. Então, durante esse período, eu não tenho que fazer. Quer dizer, não tenho que fazer? Tenho. Eu tenho alguns processos que eu posso dar uma acelerada aí no rebrotamento, para que a movimentação venha um pouco antes. Mas o que eu não consigo é no mesmo dia, se a sobrancelha teve uma ptose, se ela não arqueou como eu gostaria, eu não consigo voltar atrás e fazer ela arquear, entendem? Agora, o contrário é possível. Se ela chegou aqui e está muito arqueada, aí eu consigo fazer uma aplicação e fazer com que ela desça. Por isso que é importante, de imediato, a gente jogar para menos, né? Se ela paralisou, ótimo, senão eu ainda tenho o recurso de paralisar, de fazer ela diminuir, tá? Agora, se de um primeiro momento, né? Se nesse primeiro momento eu já coloco mais quantidade e ela desce muito, eu não consigo reverter, tá bom? Então, pacientes que têm assimetria, se é a primeira vez que ele vai ao seu consultório, o protocolo é mesma quantidade de ambos os lados, sinalizar por escrito, sinalizar verbalizando isso para o paciente e registrar em foto e filmagem, tá? E aí, quando o paciente retornar, se houver a necessidade de pontos adicionais para a gente equalizar essa sobrancelha, anota na ficha. E aí, no segundo momento, 4 meses depois, quando ele quiser fazer novamente a aplicação, aí você já pode colocar um pontinho adicional que você colocou da primeira vez no retorno, certo? Alguma dúvida com relação a isso? Se não ficou totalmente claro para você, por favor, me manda uma mensagem, me manda um direct, que eu vou ter o maior prazer de explicar a você quantas vezes forem necessárias para a gente conseguir aí ter um entendimento, né? Porque é muito importante essa questão de calibrar a expectativa, de entender quando a gente deve avançar e fazer ponto adicional ou quando não deve. Joia? Então, já vamos agora para a nossa terceira perguntinha. Preciso mexer um pouquinho nessa posição da câmera. Aqui. Prontinho. Vamos colocar aqui. Sobre seringa. Deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem junto comigo. Uma outra dúvida muito comum, principalmente de quem está começando aí a trabalhar com toxina botulínica. Recebo várias ligações, recebo foto na farmácia. É essa seringa, Camila? Vamos lá, gente. Qual seringa eu devo usar? É importante que a gente conheça, né, o nosso material de trabalho. Então, a gente tem seringas, né? A gente usa seringa de insulina, pode ser de 30 unidades, de 50 ou de 100 unidades. Tem tamanhos variados de agulha, a gente tem de 4, de 6, de 8, de 13. Quando eu uso cada uma? Primeiro passo, quando eu vou escolher de 30, 50 ou 100, isso vai depender muito do tipo de diluição, de reconstituição da toxina que você está fazendo. Se você faz para um frasco de 100 ml a reconstituição com 2 ml, é importante que você use a seringa de 100. Por quê? Que cada tracinho desenhado naquela seringa vai ter uma unidade. Isso vai te ajudar a contabilizar as unidades de forma mais assertiva. Esqueçam o número que aparece, que vocês vão ver, né? Quem tem curiosidade, pega uma seringa de 100 unidades aí e dá uma olhadinha. Ela vem assim, 10, 20, ela vai de 10 em 10. Então, se você for contar os tracinhos, cada tracinho, desculpa, ela vai de 2 em 2. Então, se você for contar a quantidade de tracinhos numa seringa de 100 unidades, não vai ter 100 tracinhos. Vão ter 50 tracinhos. Isso faz uma confusão. Então, para ficar claro, a seringa de 100 unidades deve ser utilizada quando eu faço reconstituição com 2 ml e eu vou contar número de tracinhos que existem nela. Combinado? Então, se você vai fazer 3 unidades, você vai lá e vai contar 1, 2, 3 tracinhos, eu tenho 3 unidades. A seringa de 30,
E a seringa de 50 eu vou utilizar quando eu faço reconstituição seca, que eu particularmente prefiro, e trabalho com essa reconstituição. Porque aí o número coincide com o número de tracinhos. Então já começa daí que fica mais fácil. E cada tracinho, fazendo 1 ml no frasco de 100 unidades, as seringas de 30 e de 50, cada tracinho equivale a 1 unidade. Então, para escolher entre quantidade de ml, o ideal é você definir a sua reconstituição. Reconstituição com 2 ml seringa de 100. Reconstituição com 1 ml seringa de 30 e de 50. Beleza? Com relação a tamanho de agulha, depende da área que você vai abordar. Né? A seringa de 6, a agulhinha de 6 é uma que eu acho que é bem coringa. Até 8, ela dá para praticamente todas as regiões. Você só vai precisar de uma agulha maior, como de 13 milímetros, se você for fazer a toxina botulínica funcional. Se você for abordar, por exemplo, uma setter, que tem uma espessura muito grande, tá? Claro que cada região tem uma quantidade média, né, de introdução da agulha. Por que eu falo quantidade média? Nos livros tem muito essa questão, de coloque 1/4 da agulha, entra com metade da agulha, mas isso a gente sabe que na prática tem uma variação. Né? Na prática, a gente sabe que eu tenho pessoas que têm músculos mais calibrosos ou que têm coxins adiposa, aquela gordurinha superficial facial maior. Então, eu preciso de uma agulha maior para eu conseguir acertar o alvo, que é o músculo. Então, isso vai muito do feeling da clínica. E, obviamente, a gente precisa saber a base aí para a gente ter um segmento, até a gente ter uma fluência, um desenvolvimento melhor em clínica. Combinado? Então, essa perguntinha aí é bacana, porque eu recebo muito, principalmente dos meus alunos aí que estão ingressando, estão começando, e podem me perguntar mesmo, podem me mandar mensagem, WhatsApp ou por direct. Eu sempre falo que é muito melhor a gente perguntar para ter certeza do que ficar com vergonha de perguntar e aí ter dificuldade de passar esse problema para o nosso paciente, que não tem nada a ver com isso. Combinado? Então, vamos para a próxima. Vamos lá. Próxima perguntinha, eu vou exibir aqui para vocês. Outra pergunta muito recorrente que eu recebo de muitos profissionais. Camila, qual a melhor marca de toxina? Vamos lá, gente. Vamos falar cientificamente, tá? Existem alguns artigos científicos de estudos comparativos de resultados finais pós-aplicação de toxina botulínica. E qual a conclusão desses artigos, comparando, acho que foram umas 3, eu tenho que achar esse artigo, 3 ou 4 marcas de toxina. Qual o resultado final? O que eles concluíram? Que não há diferença significativa entre uma marca de toxina e outra. Então, qual é a minha orientação para vocês que querem saber qual é a melhor marca de toxina? Bom, vou falar qual a marca que eu hoje estou trabalhando. Hoje eu trabalho com a toxina Botox da Allergan. Camila, por que você escolheu o Botox? Bom, por 2 motivos. O meu público, os pacientes que eu atendo aqui, eles têm uma demanda, uma necessidade, uma preferência pela toxina que eles falam que é toxina verdadeira. Né? O Botox, ele foi uma das primeiras toxinas a serem utilizadas, é uma das toxinas mais caras, se não a mais cara do mercado. Há controvérsias com isso, porque se eu compro uma quantidade muito grande, ela não sai cara, ela sai praticamente o preço das outras. Então, como se fosse marca, sabe? Então, tem muito paciente que quer que você faça, até porque a gente chama o procedimento de toxina botulínica de Botox. Então, ele acha que o Botox é verdadeiro. Então, tem um apelo comercial, tem um apelo de venda, né? Então, esse é um dos motivos. E um outro motivo é que eu tenho resultados muito bons com a toxina botulínica. Eu acho que tem uma durabilidade boa. Mas eu tive excelentes resultados com Zeumin, excelentes resultados com Botulift, com Botulin. Então, o Dispor é excelente também. Então, o que é importante? Você escolher uma marca de toxina para fazer um volume de compras maior.
Então, uma dica para quem está começando é conversar com seus pares, com a galera que fez o curso com você, com profissionais da área que comprem também a toxina, para que vocês consigam, de repente, se você tem um volume pequeno ainda de pacientes para a demanda da toxina, se juntar com um grupo que você consiga fazer uma compra um pouquinho maior e ter um custo-benefício mais interessante, né? Porque a gente tem que pensar também que a gente tem que estar competitivo no nosso mercado, ter um preço que nos traga um retorno importante e que seja um preço viável e bacana aí para o nosso paciente. Existem algumas diferenças entre as marcas, né? Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que é um paciente que relata que é muito alérgico, que tem muitas coisas que trazem alergia para esse paciente, tem muita dermatite, eu opto, por exemplo, por trabalhar com Zeumin, né? Que não tem as proteínas acessórias na sua molécula, então tem estudos que já mostram, que comprovam que ele tem um potencial de alergênico menor e um potencial de imunogenicidade também, de gerar imunogenicidade ao paciente, porque muito provavelmente o efeito vacina, a imunogenicidade acontece muito provavelmente por conta das proteínas acessórias e as proteínas de fusão que existem nas toxinas, e o Zeumin não tem. Então, eu uso para paciente que está respondendo menos ao tratamento, né? Primeiro passo, eu aumento um pouco a dose, que pode ser que já esteja sendo para esse paciente uma subdose. Mas se eu ainda assim tenho um resultado menor, muito rápido, voltando à movimentação, eu, às vezes, quando eu vou trocar a toxina para testagem, eu já troco pelo Zeumin. Então, é uma possibilidade, tá? Mas é importante você ter uma que você domine, que você goste dos seus resultados, tá? Estatisticamente, a gente não tem muita diferença, tá bom? Uma outra diferença do Zeumin também é porque ele não é refrigerado até o momento da reconstituição. Então, se você trabalha em mais de uma clínica, em 2, 3, você presta serviço de harmonização e você precisa levar o material, uma grande vantagem é você, até reconstituí-lo, não precisar mantê-lo refrigerado, tá bom? Mas de resultado, não posso aqui te dizer, eu seria leviana se eu estivesse te afirmando que uma marca é melhor do que a outra, porque até então os estudos que existem disseram que não há diferença significativa de resultado entre elas, tá bom? E é bom você também ter uma marca que você use mais, porque você tem mais retorno da empresa que você está trabalhando, o consultor, você tem mais liberdade, às vezes eles quebram galho, olha, aconteceu hoje, de repente, né, fiz um Bioideia, eu achei que vinha X, vieram, graças a Deus, aí 2X, e eu fiquei sem toxina, ele vai te atender mais rápido. Se você já tem uma relação, né, comercial com alguma empresa, você tem um contato melhor, uma entrada aí melhor também para te ajudar quando você precisar. Isso para toxina e para tudo, tá, gente? Mais uma perguntinha. Vamos lá. O efeito da toxina, acho que a gente falou da imunogenicidade, né? Peraí que eu vou trocar para vocês. Muitas pessoas têm me questionado por que o efeito da toxina botulínica está diminuindo. Então, gente, na realidade, a gente tem que entender se está diminuindo ou se o nível de exigência do nosso paciente está aumentando. Pode ser isso também, né? A gente sabe que há um tempo atrás, não um passado tão distante, mas o número de pessoas que faziam procedimentos estéticos, ele não era tão grande quanto tem sido hoje, né? E as pessoas têm tido um aumento de exigência estética absurdo. Eu atendo pacientes hoje de 19, de 18 anos que chegam, Camila, me incomoda o sulco nasogeniano. Eu falo, gente, a pessoa ela quer ser, né, de porcelana, aquela a perfeição. E a perfeição a gente sabe que não existe, né? Então a gente tem que entender se essa pessoa está se queixando que não está fazendo efeito, ou a gente sabe que o efeito máximo da toxina botulínica vai até o 15º dia. A partir do 16º dia, o efeito gradualmente e lentamente começa a diminuir. Então, eu posso te afirmar que com um mês eu já tenho uma pequena movimentação muscular. Com 2 meses, eu já tenho movimentação muscular. Não é tão forte quanto antes, mas ela já existe. E às vezes o paciente ele olha,
não está mais paralisado, acabou o efeito da minha toxina. Então, qual é a minha dica? Primeiro passo, fotografar, registrar, salvar essas imagens. E quando o paciente se queixar, chama o paciente no consultório, que às vezes ele manda uma mensagem, te manda uma foto. Dá atenção para o paciente, sabe? É muito importante você ter esse cuidado com o paciente. Às vezes a gente, ai, que chatice, não está nada ruim, olha, mas traz ele para você, conversa, entende com o paciente o que está fazendo essa queixa, por que ele não está contente com esse resultado. E aí fotografa e coloca num quadrinho para você entender. Pode ser que o paciente tenha razão, que sim, já tenha voltado totalmente à movimentação muscular, mas pode ser que não. Pode ser que tenha uma movimentação, mas quando você faz o comparativo, o como ele fica com a ação total do músculo na contração e como ele está hoje, 2 meses depois, ele está muito melhor. Você já está tendo um rebrutamento das fibras nervosas, o músculo já está contraindo, mas de uma maneira muito mais suave, né? A gente não consegue manter o resultado do 15º dia, que é o máximo da ação, por 2 meses. Não existe, a gente não pode garantir isso para o paciente e não acontece com ninguém, tá? O máximo da ação foi no 15º, 16º, lentamente eu vou fazendo as novas conexões aí, sinapses, e as fibras já começam a transmitir um impulso nervoso para o músculo contrair, tá? Agora, se o paciente tem razão, né, e o efeito não está durando para aquele paciente, em 1 mês voltou todo o efeito, eu não posso reaplicar, porque eu já vou estar dentro da janela de imunogenicidade. Então, se eu faço a aplicação novamente com 1 mês, eu não estou ajudando o meu paciente. Mas, Camila, eu nem vou cobrar. Eu me senti mal porque o resultado acabou em 1 mês. Eu vou dar isso para o paciente. Não, você não vai dar isso para o seu paciente, que isso não vai ser um presente bom, vai ser um presente de grego. Tá? Você pode estar promovendo o efeito vacina no seu paciente, mesmo com a melhor das intenções. Então, o que você vai fazer? Vai revisar o prontuário dele, vai ver quantas unidades você aplicou em cada músculo e numa próxima aplicação em 4 meses, quer dizer, 3, porque já vai ter passado 1, você vai analisar se você não fez uma subdose para esse paciente. Vai analisar a técnica de aplicação que você fez. Será que você não transfixou o músculo e foi pouca quantidade de material? Será que você não aplicou muito superficial e não pegou a placa motora em cheio ali, ele paralisou um pouquinho por difusão, mas logo se perdeu a toxina? Então, você precisa rever dose e técnica. E, em terceiro lugar, toxina botulínica, a marca que você utilizou. De repente, vale a pena você fazer um teste com uma outra marca de toxina botulínica para ver se o paciente vai responder da mesma maneira, tá bom? Então, o efeito da toxina está acabando, a gente tem que tomar cuidado para ver se está acabando mesmo ou não, e se estiver, são esses cuidados que a gente deve tomar aí para garantir um resultado diferente. Vamos colocar a outra perguntinha. Quando tem muita ruguinha na lateral da testa aqui, qual a melhor opção para arquear e eliminar? Vamos lá, vou colocar aqui na tela. Então, quando nós temos muitas ruguinhas remanescentes aqui na lateral, que a gente brinca que é a ruguinha do Wi-Fi, certo? Olha, vou desenhar aqui em mim. A gente faz aquela marcação, não vai aplicar aqui, mas como eu deixei o músculo ativo nessa região, eu fiquei com algumas ruguinhas nessa lateral, certo? Até que as minhas são mais concentradas no centro, mas vocês já devem, quem já trabalha com toxina sabe que às vezes a gente tem aqui, ó, a ruguinha que a gente chama de Wi-Fi. Como que eu faço para eliminar? Porque se eu aplicar a toxina botulínica em cima delas, eu não vou fazer esse movimento com a minha sobrancelha, ela não vai arquear, ela vai ficar baixinha. Então, no primeiro momento, eu vou manter paralisando somente aqui na frente para deixar aqui liberado. Num segundo momento, se o paciente retornou e tem as ruguinhas, eu posso fazer um pontinho, aplicar uma unidade um pouquinho mais superficial na direção das ruguinhas mais alto, tá? Faço um pontinho aqui. E lembrando que pode ser que ela já não fique tão arqueada,
mas só esse pontinho pode suavizar. Nem sempre a gente consegue resolver. O que eu, Camila, mais preconizo e mais gosto para resolver essas ruguinhas? Aplicação, ó, de fios de PDO. Eu posso usar um blister aqui, ó, de um ladinho e do outro. Esses fios, eles são como bioestimuladores sólidos. Então, esses fios de PDO, eles vão bioestimular a produção do colágeno, vão dar mais firmeza para a minha pele, e aí eu vou melhorar essa qualidade, e quando eu suspender, minha pele não vai dobrar mais. Então, o fio de PDO pode ser o fiozinho liso mesmo, tá? O de 30G, ou o iBag, que ele tem 29, e você coloca elezinhos aqui, você consegue um resultado muito legal. Obviamente, gente, lembrando que o fio não é resultado imediato, tá? Ele vai levar cerca aí de 3 meses para sofrer a hidrólise, ou seja, a degradação dele. Nesse processo de hidrólise, eu libero muita produção do colágeno e vou melhorando a qualidade de pele. Então, para essa região, quando eu tenho ruguinhas na testa e quero arquear a sobrancelha, eu não posso pesar a mão na toxina botulínica, porque, como a gente conversou, quem faz a elevação da sobrancelha é o frontal. Se eu peso muito a mão com o frontal, eu não consigo arquear, né? E aí, eu não arqueando a sobrancelha, eu não vou ter o resultado que meu paciente deseja, eu vou ter um problema. Eu chamo até de intercorrência, quando a gente não atinge a expectativa que a gente prometeu para o paciente. Então, nesses casos, a gente usa terapias associadas, terapias combinadas. Qual terapia que eu utilizaria aqui? Obviamente, a toxina botulínica para manter o arqueamento, e eu faria um microagulhamento com peptídeos, fios de PDO. Eu tenho outros recursos aí que eu vou somando resultados, melhorando a qualidade, a espessura dérmica, e vou resolver essas ruguinhas remanescentes, conseguindo arquear minha sobrancelha, tá bom? Temos mais aqui. Sobre quantidade de unidades. Olha essa aqui que legal também, que me perguntam bastante. Deixa eu colocar na tela para vocês. Quando o paciente é jovem, que não tem muita ruga, a gente pode diminuir a quantidade de unidades, né? A quantidade de toxina. Então, uma pergunta muito frequente é assim, Camila, eu tenho um paciente que vai fazer toxina botulínica preventiva, porque ele já está formando a ruguinha na contração muscular e ele não quer ter a ruga estática, mas eu posso colocar menos botox para ele, porque ele não tem muita ruga? Então, a gente precisa analisar. Às vezes, a gente tem a falsa impressão que paciente jovem usa menos toxina e paciente mais velho usa muita toxina porque tem muita ruga. Não é por aí. Na maioria dos casos, eu vou usar mais quantidade de unidades de toxina para um paciente jovem. Por quê? Porque ele tem mais força muscular. Qual a ação da toxina botulínica? Paralisação, diminuição de força muscular. E o paciente mais idoso, ele já tem o músculo fraquinho. Se eu peso a mão no botox, ele fica muito travado, ele fica com o músculo muito mais flácido, sem tenacidade, né, sem força. Então, não é interessante. Então, via de regra, né, assim, normalmente, paciente mais jovem tem mais força e põe mais quantidade. Agora, se é um paciente que não tem muita ruga, ele faz o bravo, marca muito pouco, ele arqueia a sobrancelha, marca pouco, ele ainda não tem uma pele, ele tem a pele tão boa, com tanto colágeno, que a força muscular não está trazendo tanto malefício assim. É só para prevenção. Nesses casos, sendo a primeira vez, por exemplo, desse paciente, eu faço uma aplicação, sim, com um pouco menos de unidade. Se eu observo que ele marca muito pouco, que ele não tem muita força, e aí eu analiso a resposta dele em 15 dias. Se paralisou, se arqueou a sobrancelha, se deu tudo certo, a gente vai mantendo, tá? Agora, é um paciente jovem, mas que ele malha muito, que ele tem muita força, é muito expressivo, esse paciente muito provavelmente vai precisar de uma quantidade de unidades muito superior a um paciente de pele mais madura, um paciente mais idoso, tá bom? Então, a gente não vai correlacionar quantidade de doses, quantidade de unidades de toxina botulínica à idade do meu paciente. Quem vai dizer para mim quantas unidades de toxina botulínica eu vou utilizar é a expressão facial, é a pele do paciente, é a quantidade de força que eu estou observando que há no meu paciente, independente da idade dele.
certo? Então, vamos para a nossa 8ª. Essa é muito engraçada. Deixa eu colocar aqui para vocês. Espera aí. Ctrl+V. Essa eu escuto muito dos alunos, principalmente que estão formando. Falar, ai, Camila, eu tô doida para fazer o curso, doida para fazer toxina, mas eu morro de medo, né? Que acho que é o terror de todo recém-formado, a famosa lista de material. Né? Quando a gente entra numa especialização, por exemplo, de implantodontia, de ortodontia, de prótese, vem aquela lista frente e verso, 1000 páginas, que assusta, né? Que é muito mais caro que a mensalidade do curso. Então, a excelente notícia aí para quem vai trabalhar com harmonização orofacial, tem vontade, tem medo da lista de material, é que é a lista mais leve, mais barata, mais tranquila da odontologia, tá? Claro que a harmonização orofacial ela tem 350 possibilidades e recursos e técnicas, mas normalmente, né, o carro-chefe da harmonização orofacial, salvo a galera aí que gosta da cirurgia, a gente tem cirurgias muito avançadas dentro da ROF, mas num consultório clínico comum, que não, a gente não trabalha tanto com cirurgia, o que a gente mais vai fazer é toxina botulínica, preenchimento, bioestimulador de colágeno, fios de PDO, ultrassom microfocado. Então, assim, são procedimentos que vão demandar de quase nada de material. É gaze, clorexidina, lápis de marcação, paquímetro, isso tudo você compra em loja de cabeleireiro. A seringa da toxina botulínica, deixa eu ver se tem alguma aqui, acho que está na gaveta. Você compra em papelaria, você compra na farmácia. Então, aquela seringazinha de não tá aqui, não. Está guardada. É seringa de insulina convencional, gás estéreo. Eu, por exemplo, hoje que trabalho exclusivamente com harmonização orofacial, não preciso nem ter autoclave, porque todo o meu instrumental é descartável, né? Até a carpulha é descartável. Então, eu não tenho necessidade nem de ter, né? Se você quiser trabalhar só com harmonização orofacial, de ter uma autoclave no seu consultório. Então, não é cara, é uma lista super light, super tranquila. Por isso que eu falo muito, Camila, eu não tenho certeza se eu quero fazer com ROF. Eu entendo, porque a gente não tem. Agora que está começando a implementar, mas até o momento a gente não tinha nada de harmonização orofacial dentro da faculdade. Então, para a gente decidir ter um investimento muito alto, como acontece com uma especialização, né, que vai durar aí 18, 20 meses, eu digo para o aluno fazer uma experiência num curso de imersão. Que aí no curso de imersão você vai vivenciar o que é harmonização orofacial, vai atender os pacientes de harmonização, vai saber fazer uma análise facial, vai entender de lista de material, de procedimentos, e ali você vai ter a certeza se é aquilo com que você quer trabalhar, para sempre ter aí como carro-chefe da clínica, ou se não é o que você quer trabalhar. Então, mas se for por medo de lista de material, acabei agora com o seu receio. A lista é extremamente tranquila e muito barata, tá? O material, né, a toxina ou ácido hialurônico tem um valor mais elevado, mas é um valor que seu próprio paciente vai arcar com isso. Então, é bem tranquilo. Mas eu tinha que colocar aqui, porque todo mundo que está pensando em fazer o curso, primeira coisa que me pergunta, acho que é trauma, né, da faculdade, das especializações aí. Vamos ver. Penúltima pergunta. Vou mostrar aqui para vocês. Essa também é bem interessante, né? Camila, tem diferença? Existe algum tipo de diferença no planejamento para toxina botulínica de uma face feminina para uma face masculina? Então, gente, a diferença principal entre face masculina e face feminina que eu posso falar para vocês é força muscular. Independente, né, do que o paciente deseja, porque eu sempre falo muito que não tem rosto para mulher, eu vou fazer assim, rosto dos homens eu vou fazer assado. Não, a gente precisa saber do paciente, como que é agradável aos seus olhos o resultado da toxina, né? Só porque é mulher eu vou arquear e para homem eu não arquei. Não, tem homens que gostam da sobrancelha arqueada e tem mulher que não gosta, que quer deixar paralisado, não quer que ninguém perceba.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, sim, há uma diferença porque os homens normalmente têm a musculatura muito mais forte, mais hipercinética. Então, para homens, eu tenho uma quantidade mais elevada de unidades de toxina botulínica do que para mulheres, tá? Então, a principal diferença, e para mim a única diferença, está nesse ponto. Agora, com relação a planejamento, a gente não fala mais o planejamento para face feminina e planejamento para face masculina, porque isso vai depender do gosto do meu paciente. Combinado? Então, tem diferença por conta de ação de força muscular e apenas isso. E a última, deixa eu copiar e colar para a gente aqui. Por onde eu começo a planejar os pontos de marcação e definir a quantidade de unidades. Isso é bem legal, porque é bem do início, assim, Camila, beleza, fiz o curso, meu paciente está chegando aqui, me ajuda. Como que eu começo a marcar? Como que eu começo a planejar? Eu começo a falar para vocês o seguinte, gente, o planejamento começa a partir do momento em que o paciente sentou na sua cadeira. Que enquanto ele está conversando, falando dele, das expectativas, já vai observando a mímica facial desse paciente. Se houver algum tipo de assimetria em repouso ou em mímica facial, já anota na ficha. Já estou começando a planejar daí. Segundo ponto, entender com o paciente o que ele espera de resultado. Se é um paciente que tem muitas rugas estáticas, muitas ruguinhas finas periorbitais, aquelas rugas, né, de acordeon aqui na face, e ele acha que fazendo a aplicação de toxina botulínica pura e simples vai resolver todas essas rugas, é um paciente que você precisa calibrar a expectativa. Já faz parte do seu planejamento. É um paciente que quer arquear a sobrancelha? Anota na ficha. Faz parte do planejamento. Então, o planejamento está lá atrás, tá? Na hora de fazer a marcação, você vai usar todas essas informações que você já anotou, já conversou e já trocou com o paciente. E aí eu começo fazendo aquela linha que eu mostrei para vocês mais cedo, as linhas verticais, coincidindo com o vértice da sobrancelha. Normalmente essa coincidência está da íris para lateral, da pupila para lateral da íris, da parte colorida do olho, tá bom? O paciente que quer arquear, eu faço bloqueio somente na porção interna entre as duas linhas e deixo a lateral da linha livre para que essas fibras possam arquear. O paciente que não deseja arquear, eu vou estender minha marcação para a lateral, tá bom? Quantidade de... Aí depois do frontal, eu faço prócero corrugadores, né? O pontinho mais alto do prócero, assim como o pontinho mais alto dos corrugadores. Desço para o orbicular, venho para o nasal. Se eu tiver terço inferior, sorriso, platisma, menta, aí a gente vai descendo. Eu gosto de fazer assim porque eu não me perco no meu planejamento. E é assim que eu passo para os meus alunos, mas todo mundo tem a liberdade de fazer a marcação de acordo com como se sente melhor para iniciar. Lembrando que você não pode deixar nenhuma região que tenha algum músculo antagonista aplicado. Então, se eu faço frontal, eu preciso fazer glabela, preciso fazer orbiculares e nasal, tá bom? E a quantidade de unidades, como a gente falou em outras perguntas aí, vai depender da força muscular do meu paciente. Paciente que tem musculatura muito forte, eu vou precisar de mais quantidade de unidades. Paciente que tem musculatura mais fraca, menos quantidade de unidades de toxina. Esse aí é o raciocínio, tá? Então, do que eu defini quantidade de unidades, então é isso. Essas foram as 10 dúvidas mais frequentes que eu vim buscando aqui. Existem muitas outras dúvidas. Aliás, se vocês acham que é interessante eu juntar todas elas e fazer uma parte 2 aí, me fala lá no direct, que eu vou ficar muito feliz da contribuição de vocês. Quero agradecer pela parceria que a gente está tendo. Se você não me segue no YouTube, a gente tem um canal YouTube, Doutora Camila Albuquerque. Me segue lá e ativa a notificação que toda vez que a gente postar um vídeo novo, normalmente às segundas-feiras às 8, ele vai apitar para você não perder os conteúdos, tá? Beijo, fiquem com Deus.